Bom dia Renascer com Maria, estamos aqui para mais uma partilha do Evangelho, hoje num ambiente diferente aí, né? Mas estamos aqui para mais um dia partilhar esse Evangelho com vocês. O Evangelho de hoje se encontra no livro de São Marcos, né? E narra para a gente aquele episódio de Jesus caminhando sobre as águas, né? Ele alimenta ali uma multidão, então primeiro ele se compadece daquela multidão, né, que não tinha alimento, alimenta aquela multidão com a multiplicação dos pães e dos peixes e manda os discípulos à frente, né, para uma outra cidade que ficava do outro lado, na outra margem. E é interessante que quando Jesus fica sozinho, né, ele sobe ao monte para rezar, ele ora. E aí vai caminhando até os discípulos. E os discípulos ficam muito assustados quando veem, porque não o reconhecem, né, de primeira. E essa narrativa de São Marcos é um pouco diferente, ela não nos conta aquela história de Pedro, né, que vai também ao encontro de Jesus andando sobre as águas. Mas ela coloca que todos ficaram muito assustados até quando Jesus entrou na barca, né? E os ventos cessaram. E hoje, né, a igreja muito sabiamente coloca para a gente também, na primeira leitura, a leitura da carta de São João, que fala muito do amor, né? O amor com que Cristo nos amou, o amor com que Deus nos ama. E ele vem falar para a gente que onde há amor não há temor, né? Que nós não devemos ter medo do julgamento se nós verdadeiramente amarmos a Deus. E ele até cita nessa carta, né, uma passagem que eu acho muito interessante, que ele fala: a Deus nunca ninguém viu, né? E aí fala que Deus nos deu o Espírito e nos deu o seu Filho, mas coloca esse amar a Deus muito próximo, né, do amar ao irmão, né? Então, de enxergar o Deus, aquela imagem e semelhança de Deus no nosso irmão, para que nós possamos amá-lo, né? Então, o amor suplanta esse temor, tanto é que quando Jesus entra na barca, ele fala: não tem coragem, sou eu. Ou seja, coragem é o próprio amor que está aqui, vocês não devem temer o amor, né? Então ele fala: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então, quando nós amamos verdadeiramente, né, o nosso Deus, e quando esse amor se reflete no nosso irmão, nós não precisamos ter medo de nada, né? A carta de São João fala até do julgamento, que não devemos temer o julgamento, não devemos mais ter esse temor, né? E o Evangelho de São Marcos coloca justamente a linha contrária do que acontecia ali ainda com os discípulos, né? Com os apóstolos. Eles ainda não compreendiam esse amor, né? Tanto que fala que eles não tinham entendido a multiplicação dos pães, o coração deles ainda estava endurecido e por isso eles temiam, né? E quantas vezes a gente trata o nosso Deus como se fosse um Deus carrasco, né? Até muitas vezes a gente, querendo ensinar alguma coisa para os nossos filhos, faz isso, né? Aquela velha frase: você não pode fazer isso porque Deus vai te castigar. Olha, Deus castiga, né? Eu quero ver quando morrer o julgamento de Deus. A gente que é verdadeiramente cristão, a gente não tem que ter essas frases que parece que aumentam o distanciamento, né? Eu não estou falando aqui que não vai existir, né, um julgamento, que já está todo mundo salvo, não é isso. Mas o verdadeiro cristão, ele não pode ficar ameaçando, mesmo que sejam os outros, que às vezes não estão tanto no caminho, né, de santidade, nós mesmos não estamos muitas vezes, né? Mas esse tipo de atitude faz com que a pessoa veja um Deus vingativo, um Deus que não é um Deus de amor, né? Acaba que a gente afasta as pessoas de Deus e não as traz, né? A gente muitas vezes tem essas atitudes com nossos irmãos de outras denominações religiosas, com nossos irmãos, enfim,
né, de outras orientações aí, de cunho sexual, enfim. A gente tem esse julgamento muito exacerbado, né? Que Deus está vendo, Deus vai te castigar. A gente fala isso para os nossos filhos às vezes. E a gente mostra uma face de Deus que afasta as pessoas, quando na verdade o julgamento é um julgamento de amor. Jesus diz que ele não veio para condenar o mundo, né? Para salvar. Quem se condena ou não somos nós próprios. Então a gente não tem que temer a Deus. A gente, se tiver que temer alguma coisa, tem que temer nossas más inclinações e, né, suplantá-las, trabalhar para que a gente não venha a pecar e nos afastar desse amor que é Deus. Porque Deus está de braços abertos, né? Só nos esperando, só nos amando. Então que a gente tenha cuidado, né, com algumas colocações que a gente faz que mostra esse Deus vingativo, esse Deus do julgamento, e muitas vezes nós afastamos os nossos irmãos naqueles momentos que eles mais precisam, né? Mais precisam dessa face do amor de Deus, para que eles mesmos possam ir de encontro, né? Ir ao encontro desse amor, né? Então, que a gente tenha isso muito vivo na nossa mente, que Deus é amor, Deus é misericórdia. Quem se afasta dele somos nós próprios com as nossas atitudes. Então nós não devemos temer, né, no sentido desse coração fechado, esse Deus vingativo. Nós temos que temer as nossas más inclinações que nos afastam de Deus e trabalhar para estarmos cada vez mais juntos a esse amor, para que essas más inclinações não consigam nos desviar do reto caminho. Então que vocês fiquem com Deus, né? Com um marzão desse, Deus é amor, né? Ele criou tudo aqui para que a gente possa viver, que a gente saiba, né, que Deus é esse amor infinito, né? Como Jesus diz, Ele é o verdadeiro amor. Coragem, não tema, né? Não tenham medo, porque tudo vai se acalmar, né? A ventania no barco dos discípulos se acalmou. Quando nós estamos com Deus, tudo na nossa vida se acalma. Deus é aquele que põe ordem em todas as coisas através do amor. Então fiquem com Deus, fiquem com esse amor e espalhem esse amor pelo mundo. Amém?